E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do nosso Verdão, galera. Palmeiras 2, Fluminense 1. O Verdão consegue mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e ainda é líder, galera, com 10 pontos. O Verdão tem um saldo maior no campeonato e lidera. Tem o mesmo tanto de número de pontos que o São Paulo, que está na segunda posição. Tô deixando aqui para vocês o linha de passes falando tudo sobre este grande jogo. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? 2, Fluminense 1, algumas polêmicas, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas bom jogo, hein, Geode? Bom jogo, hein? Principalmente no primeiro tempo. Bom jogo, mais uma vez, né? Acho que assim, foi um dos melhores jogos desse Campeonato Brasileiro, que tem tido muitos bons jogos. Estão entregando. Não são poucos os bons jogos, não. A gente já teve, acho que em toda a rodada a gente teve boas partidas, agora essa foi realmente muito boa, com os dois times criando muito, né? E não adianta falar das falhas defensivas ou olhar, né? Ok, vale lembrar, né? O Fluminense com uma defesa modificada em relação ao que é a sua defesa titular. Um Palmeiras, acho que é um Palmeiras que concede mais do que a gente está acostumado a ver na era Abel Ferreira defensivamente, mas deixando de lado, né, para não ser o mal-humorado que olha só para a parte ruim, eu acho que os dois times criaram muito, com qualidade, com boas jogadas, com jogadas bem trabalhadas. Os dois goleiros trabalharam bastante. É daquele tipo de jogo que acho que poderia ter tido qualquer resultado, vitória para qualquer lado. Acho que talvez um empate com muitos gols fosse talvez o resultado que até mais refletisse o que foi o jogo, mas foi um jogo muito legal de se ver, né? E acho que assim, a diferença, que depois a gente pode até discutir, colocando também o São Paulo nessa roda, o Palmeiras com o seu time absolutamente titular e completo, sabendo que ele é um candidato ao título brasileiro. O Fluminense mexendo em metade do time, vamos dizer assim, enquanto o São Paulo foi aquele que foi com o time todo reserva. E o Fluminense com meio time reserva e ainda no intervalo teve que sacar o melhor jogador em campo, Isso. que era o Lúcio Acosta. Que Em campo e do campeonato, acho que a gente pode dizer que tá jogando tá muito, jogando tá jogando gol. demais. Então, assim, embora o Fluminense tenha perdido, eu gostei mais do Fluminense do que do Palmeiras, porque foi um jogo muito bom e para o Fluminense em condições muito mais adversas. E ainda assim o Fluminense fora de casa, time mexido, Sem gramado centroavante. sintético, sem centroavante, porque o Cano tá machucado, o Everaldo foi embora, só tinha o John Kennedy e ele tinha que descansar. Então o Zubeldia montou o primeiro tempo com um desenho até interessante, pode ser um 4-2-4, mas com... Aliás, foi o mesmo esquema que o Tite ganhou a Libertadores com o Corinthians, sem centroavante, com dois meias, com 2-10, chegando como centroavante, o Lúcio e o Paulo Henrique Ganso. E aí, o Fluminense, o Palmeiras foi competente para fazer 1-0 na jogada vertical, que terminou no pênalti, e para fazer o 2-0 na sequência com o gol do Alan, e aí obrigou o Fluminense a fazer um tipo de jogo que para um esquema sem centroavante seria ainda mais difícil, que é tentar pressionar contra o Palmeiras mais fechado, com bolas cruzadas sem ninguém para definir. Eu acho que o que o Zubeldia pensou para esse modelo, para hoje, ter tomado o gol no começo foi muito complicado. E ainda assim o Fluminense encontrou o primeiro gol e brigou para empatar. Mas o Palmeiras conseguiu segurar a vitória, pouca posse de bola o jogo inteiro praticamente. Foi um Palmeiras muito eficiente, muito vertical quando teve que ser. O que o Jean falou sobre o Palmeiras conceder mais chances nesse elenco atual, eu acho que passa pela característica dos volantes. Quando você tem Marlon Freitas e Andréas de volantes, é natural que... Você não tem volantes? É natural que você sofra um pouco mais. Volante raiz, né? E aí você tem a obrigação de compensar quando você tiver a bola, e hoje o Palmeiras conseguiu compensar nas chances capitais que teve e marcou os 2 gols. Hoje é dia de saudar Carlos Miguel. Fez defesas importantes no jogo de hoje. Estou destacando o Carlos Miguel porque é sempre um ponto, o torcedor do Palmeiras ainda está, né, tateando ali. É bom, não é? Vale a pena, não vale? Às vezes Só me permite completar a sua pergunta? Por favor. Ele é um goleiro confiável para o torcedor do Palmeiras? Sim, um goleiro confiável, ele já se provou ser. Não existe goleiro perfeito. A gente vê o Hugo Souza, a fase que vive, pegando pênaltis e eventualmente falha. É normal e tem coisas a aprimorar. Mais confiável que o Carlos Miguel até esse momento da carreira, pelo menos.
Então, talvez com mais lastro Até esse momento. num Não sei time, como vai ser. num time grande brasileiro, que tem visibilidade, o público geral observa com uma lupa diferente. Mas é isso, o Carlos Miguel é um goleiro que já foi para a Europa, um goleiro com muito potencial, um goleiro que volta e assume a condição de titular de uma lenda do clube, um maior vencedor de títulos, que era o Everton. Uma troca planejada, porque ele veio ano passado e já sabia que o Everton ia sair esse ano para ele assumir a titularidade, ou seja, ele não chegou e mas tem um que pouquinho jogar. acelerada, né? Eu Por causa tenho da a lesão impressão do que a Everton. troca não seria agora. Que se o Everton não fratura a mão, o Everton jogaria esse ano como titular. A informação que o Dimas Copedê, que conhece bem o Palmeiras ano passado, Está no Rio. deu, se não me engano, num puxeta, era que o Carlos Miguel seria o titular já esse ano, que ele foi contratado para ser titular esse ano. Agora, eu também... Eu acho que ia ter uma... assim, dividir a disputa, titularidade. eu acredito que ele começaria a titular esse ano. Agora, Assim continuaria com o Everton. porque a disputa com o Everton no banco é diferente da disputa com o Lomba no banco. E não é que o Lomba não seja um bom reserva, acho que o Lomba cumpre o papel dele reserva, quando cara. entra. Tal, Ele é o mas... reserva ideal, inclusive. porque... Tá bem lá, Conformado com a reserva. Lomba não quer ser titular. baita não... cara de vestiário, Exatamente. importantíssimo. Mas o que eu acho é que, evidentemente, o grau de exigência que você tem com o titular, ou o grau de permissividade que você vai dar em relação a atuações é diferente de acordo com quem você tem no banco. Então, se você tem o Everton no banco, talvez, possivelmente, né, depois de alguns jogos, você fala, não, volta o Everton. Agora, hoje eu não vejo nenhum motivo para essa discussão, justamente porque tanto tanto o Carlos Miguel como o Fábio fizeram grandes defesas. E o Carlos Miguel, é isso, não é um goleiro perfeito, acredito que tem coisas a aprimorar, e para ser mais seguro, ele precisa tentar espalmar menos. E, cara, normal. O goleiro com o tempo vai evoluindo. A gente está falando do Fábio aqui. O Fábio no Cruzeiro era muito criticado também por espalmar bastante, por não saber sair jogando ou com os pés e até mesmo em jogadas de bola parada. E hoje, um goleiro com longevidade e até hoje, se bobear, tem coisa para evoluir. No caso do Carlos Miguel, o que é impressionante nele é que pelo tamanho e a elasticidade, ele junta as duas coisas, né? Ele tem uma envergadura que é excepcional. O Lúcio Acosta bate uma bola cruzada que ele vai buscar na ponta dos dedos, que é uma coisa incrível. Então eu vejo que o Palmeiras, nesse momento, tem goleiro titular e absolutamente confiável. É também não esperar do cara milagre todo jogo. Quando ele começou no Palmeiras, nossa, tomou 3 gols. Os 2 primeiros jogos, tomou 3 gols em cada jogo e tal. Aquele jogo atípico de Mas Quito. do Flamengo. foram 3 do Flamengo e 3 LDU em Quito. Então, Mas vamos combinar que ele não falhou em nenhum. Nenhum, Eu acho que ele não nenhum, falhou em nenhum ali. nenhum. Então, acho que não. ali já começou Ele é bom uma coisa goleiro, de... Nossa, o cara chegou e tomou... Então, se analisou friamente o que o goleiro poderia fazer em outros lances, e nesses jogos ele trabalhou bem, em outras finalizações, até fez a parte dele. Então, vejo que, naturalmente, tem uma pressão por substituir o Everton, porque o torcedor do Palmeiras, que já criticava o Everton na fase final, vai se esquecer disso e vai se lembrar só que o Carlos Miguel é o substituto do Everton. Mas eu vejo que, da parte dele, para mim, ele tomou conta da posição de titular e hoje não faz o torcedor palmeirense sentir saudade do Everton. O Abel Ferreira, que foi expulso, né? Confirmado isso? Foi no final. Acabou o jogo, a gente estava vendo os 2 jogos, acabou o jogo, o Abel saiu assim, descontrolado Espinafrando. dentro do campo, Louco da vida. xingando a arbitragem. Eu não entendi por quê. Eu também não entendi. Não. Até porque a gente vai discutir o pênalti também pro Palmeiras no começo. A gente tem que falar do pênalti. Eu acho que a gente tem que falar de uma situação que eu nunca tinha visto. Eu não me atentei a ela na hora do jogo. Eu também não, muita gente falou e tal, o Silvânia aqui confirma que o Palmeiras deu as 2 saídas no jogo, tanto no primeiro quanto no segundo. Eu não me lembro disso. Nunca. Até porque você tem 11 jogadores do outro lado para evitar Exatamente, isso. como é que o outro lado não perdeu? Mas pode ser que a gente já tenha visto e não tenha percebido. Também é isso. Como eu não percebi hoje, né? Aliás, ninguém tinha percebido. Mas vamos combinar que assim, hoje, assim como geralmente as quartas-feiras ou quinta-feira, são tantos jogos, a gente tem que estar com atenção em tanta coisa. O que eu posso Às 17 horas. Tem uma coisa que a gente não se liga, é a pista inicial, né? O que eu reparei é que eles trocaram de lado. Isso eu posso garantir para você. Com Eles certeza trocaram de não tem lado. esse problema. Vamos ouvir o Abel, vamos lá.
Tá mais calmo? Há um remesso, estamos no último minuto de jogo, há um remesso de linha lateral claro para nós. O árbitro marca para eles, eu reclamo e o quarto árbitro deve saber melhor do que eu. O último jogo eu fui expulso pelo Klaus por bater palmas. Se eu estou no estádio e não posso bater palmas no estádio, onde é que eu vou bater num estádio de futebol se eu não posso bater palmas num estádio de futebol? Não sei. Reclamei sim, como reclamei com uma bola que era escanteio e que o árbitro trocou de era tiro de meta e o árbitro trocou para escanteio. É a primeira vez que eu vejo. Ele disse-me ao intervalo ali, estamos a falar disso, que foi o VAR. O VAR não intervém, a partir do momento que ele marcou o escanteio, o VAR não intervém, não entendo. Mas tudo certo, somos todos sujeitos a erro, eu posso errar, o árbitro também pode errar. E dentro do jogo, como é sabido, muitas vezes o árbitro, e aconteceu ao intervalo, como é que vocês dizem aqui, da raspaneta da dura, foi o que aconteceu, foi como deu ao intervalo, disse, espera aí, mas foi o VAR, portanto, isto é normal, acontece no jogo, mas acho que o quarto árbitro deve ter ficado melindrado, não sei porquê, eu protestei, porque o remesso de linha lateral era nosso e quem me expulsou foi o quarto árbitro. Não entendi porquê, ponto. O mais importante, jogo, tens um ponto de vista, sim, o nosso adversário criou muitas oportunidades e nós também. Acho que, na minha opinião, o jogo, e depois cada um faz a narrativa que quer, é muito claro. Nós entramos muito forte no jogo, fizemos 2-0, sofremos um golo que não podemos sofrer. Não podemos sofrer, quem compete para ser campeão não pode sofrer este golo da forma que foi, nem da forma como perdemos a bola, nem depois o adversário acabou por ser feliz da forma como ganhou o ressalto. E o adversário, a partir desse momento, entrou no jogo outra vez. Foi um golo que nos tirou alguma confiança. Para aqueles que gostam de futebol e analisar futebol, é possível numa equipa jogar sem centroavantes e criar perigo. Foi o que fez o nosso adversário. Chegou aqui, jogou sem centroavantes, jogou com 4 homens no meio, jogou com os pontas bem abertos, com muita mobilidade, uma saída a 3. Quando se lesionou o outro jogador, o Otávio entrou, ainda fez uma saída a 3, uma equipa que preencheu muito bem a zona do meio campo com 5 jogadores, com a mobilidade dos pontas para dentro, pontas para fora. Aliás, esta equipa nos últimos 7, 8 jogos não tinha perdido. E como disse, é possível uma equipa jogar bem sem centroavantes e foi isso que eles fizeram, mas se nós formos a ver aqui as oportunidades de golo, sim, o nosso adversário teve, mas nós também a tivemos. E a forma como o adversário faz golo é mais de mérito nosso do que de mérito do adversário em relação àquele golo específico. Depois, sim, o nosso goleiro também fez boas defesas. Para quem gosta de espetáculo e para quem gosta de futebol, na minha opinião, foi um jogo aberto o tempo todo. Sim, o nosso adversário podia ter marcado, mas o Palmeiras também podia. Nas oportunidades que criou, mandámos 2 na trave, chegámos uma com o Maurício que roubámos a bola na frente e isso corrigimos. A partir de determinada altura, falando do aspecto tático, nenhum dos nossos zagueiros marcava ninguém, não conseguia marcar porque quer o Ganso, quer o... Não, o Acosta também andava para trás e o outro que jogaram... Não, o outro. Isso. Andavam para trás e os nossos zagueiros não marcavam ninguém, eles tinham muita superioridade no meio, fizemos a correção ao intervalo, na minha opinião entramos muito bem, controlámos o jogo, refrescámos a equipa. Acho que tivemos um ou outro jogador com um bocadinho mais cansado, sobretudo no segundo tempo, que é normal, o futebol brasileiro, já falei sobre isso, sobre o tempo de descanso e preparação. O nosso adversário trocou, ficou mais fresco, mas como disse, acho que foi um jogo equilibrado, como se previa, como eu disse antes, um jogo equilibrado, um jogo perante uma equipa que estava super confiante, mas na minha opinião, também só a minha opinião, acho que foi um belo espetáculo para quem assistiu em casa, 2 equipas que jogaram até o último segundo para ganhar o jogo. Abel, tudo bem? Muito bom jogo mesmo. Vamos ao lance do pênalti. Olha, a gente ainda tem aqui que passar pelo São Paulo, ainda falar de Corinthians e Cruzeiro, então vamos no pique, mas a gente não pode deixar de falar do lance do pênalti porque há discordância nesta mesa. Vamos lá, Jean Oddi. Pênalti ou não pênalti? Cara, eu acho que tem o toque. O toque do Fábio, não por esse ângulo, obviamente, nesse ângulo a gente não vê nada. E eu vou te confessar que neste ângulo eu achei que não havia toque. Mas tem uma câmera que está, sei lá, no meio do campo, baixa. E aí você vê claramente, e também uma que está lateral, que tem um toque do joelho no tornozelo. Aí se a intensidade foi suficiente ou não para derrubar,
eu acho que essa avaliação ela cabe ao árbitro. Então essa gritaria que o VAR deveria intervir, aí é aquele pedido do VAR brasileiro. O árbitro de frente para o lance com a visão aberta, né? Eu não estava com a visão... E muitas vezes eles erram nessa condição também. Mas eu acho que hoje não errou, não. É um toque sutil, É muito possível que o Vitor Roque tenha valorizado na queda, mas ele estava em velocidade e o goleiro, ao deslizar, toca o pé dele. Então... o goleiro, foi pênalti. Nesse caso, só tem um subterfúgio que é ter tocado a bola antes. Como o Fábio não toca, para mim é pênalti. Birner. Então, concordo com o Jean, em todos que têm o toque. O Jupac já sutilmente, como ele mesmo disse, sutilmente houve o toque. Tá. Então, o Jupac sutilmente já entendeu, ele pode me negar, porque me controle aqui, que o atacante deu aquela forçada, né? Essa esse giro é acrobático. Dá um salto, né? Eu acho que ele não foi derrubado, mas no futebol brasileiro isso é suficiente para se marcar um pênalti. Então, ok. Mas esse pênalti, o árbitro marcando no campo, não é um absurdo. Exato, você não pode... O que não dá é para ter clamor por VAR nesse coisa. Porque agora também... Não vou ficar pedindo VAR disso. Assim, virou uma coisa... Eu vou compartimentar a minha opinião. Eu acho que não foi derrubado, se jogou aproveitando o toque que houve e isso no Brasil se marca o pênalti. Daí para dizer que todos os lances assim vão ser chamados VAR o ano inteiro, não quero que aconteça, que não chame nenhum. Que seja igual para todos, tá? Porque essa é a regra, inclusive. O árbitro está em campo. Há o toque, assim, a única chance do VAR chamar árbitro nesse lance não encostou. Não houve nenhum toque, o jogador pulou e se jogou por cima do goleiro e simulou uma falta. Aí o VAR árbitro alega ter dúvidas por lance coberto. Isso, perfeito. Porque aí o árbitro diz, eu não vi, eu não vi, então eu queria a opinião de vocês ou eu quero rever. Aí acho que é outra história. Mas quando teve o toque, acho que isso é unânime aqui, que houve o toque, e o árbitro estava lá e tinha muito mais condição de avaliar a velocidade, tá? Porque aí você fica olhando câmera lenta também. Então acho que é assim, cara, a gente tem que parar de querer pedir VAR o tempo todo no futebol brasileiro. Coisa, Jorge Max Júnior aqui disse que não houve toque é porque o Fábio do braço... Não, o toque foi com o joelho do Fábio. Foi com o joelho, não foi com o braço. O que está se discutindo aqui é isso, o toque foi com o joelho. E esse é outro problema, porque de fato tem a primeira câmera, e mesmo essa daí, parece que teria sido o braço. O braço não encosta, nem rela no Vitor Roque. O braço tenta ir na bola. Isso. E o joelho pega de maneira tornozelo. involuntária o tornozelo do Vitor Roque, que está em velocidade e em deslocamento. E o goleiro, quando desliza no gramado, assim, corre o risco também. E o fato de o jogador aumentar a queda, valorizar a queda, o que quase sempre acontece, não quer dizer que o toque não o derrubou. Quer dizer que ele valorizou a queda. E quase todos eles valorizam. E nesse lance, um elogio ao árbitro, muito perto da jogada, com a visão completa, marca com convicção. Falando sobre biomecânica, quando você toca num jogador que faz esse movimento com o joelho para derrubá-lo, ele cai e ele não consegue nem se impulsionar para cima como ele fez para girar. Quer dizer, isso para mim deixa muito claro que o toque não o derrubou. Se ele fosse derrubado com o joelho, ele vai pro chão, ele não consegue subir. Porque não é um toque que levanta, que levanta é o próprio pé dele. Mas é o futebol brasileiro, aqui se marca, isso que seja igual para todos. Ele pode ser um toque que o derrube pouco e ele saltou muito, mas se o derrubou pouco já é pênalti. Se derrubou não dá para saltar, ele vai pro chão. Claro que dá. Bom, mas tudo bem, aqui no Brasil é pênalti, tudo bem. Eu vou derrubar o debate e entrar num outro assunto agora, que é o seguinte, São Paulo venceu, portanto... Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!